Você sabe o que é Selic, CDI, IPCA, PIB? Nesse modo vamos descobrir exatamente o que significa cada sigla dessa. Vamos começar com a Selic. O que é a famosa Selic? Ela nada mais é do que a taxa de juros básica da economia. Pensa o seguinte, o governo ele empresta dinheiro da sua população, das pessoas ali que ele governa, das empresas, dos bancos, etc. E para ele emprestar, ele precisa pagar alguns juros. Ele está emprestando esse dinheiro, precisa pagar esses juros. Esses juros é a taxa Selic. É o nível de juros que o governo promete pagar para os empréstimos gerais da população. Hoje essa taxa, no momento que eu gravo aqui o vídeo, ela está em 13,25%. E ela varia entre 2, 3% ali na pandemia, até 15, 16% nas grandes crises que a gente teve aí ao longo da nossa história. Quando o país está em crise, essa taxa Selic ela tende a se elevar, tende ali a ficar a pelo menos 2 dígitos, 10, 12, 13, 15%. Quando a economia vai relativamente bem, essa taxa ela tende a diminuir. Por quê? O país produzindo muito e bem, o governo não precisa pagar tantos juros para aquele dinheiro que ele está emprestado. Todo mundo ali está ganhando dinheiro. Quando todo mundo ali está indo mal, o governo precisa pagar mais juros porque aquele dinheiro está difícil, está escasso, está difícil de produzir, desemprego, uma crise econômica, uma pandemia, etc. Esses juros ele é elevado. Quem ajusta essa taxa Selic é o Banco Central. Então, a cada 45 dias existe um comitê chamado Copom, onde eles vão decidir qual que é o nível de taxa Selic para os próximos 45 dias, onde acontece uma nova reunião. Existe uma expectativa de até aumentar essa taxa, por quê? Porque a economia do Brasil em 2025 passa por alguns desafios. Quais são os principais? O nível de endividamento do governo, que vem aumentando ao longo do tempo, o nível de produtividade econômica do Brasil, qual que é a produção econômica, o PIB do país, as taxas de desemprego ou desemprego, como é que elas estão, e principalmente o nível de gasto do governo, que tende a elevar essa dívida que eu comentei. Então, todos esses desafios que vão permear 2025 estão fazendo com que a taxa Selic vá se elevando ao longo do tempo. Então agora vamos para a telinha para eu te explicar algum exemplo prático do que é a taxa Selic. Vamos supor que você queira saber o quanto que é a taxa Selic hoje. Você pode simplesmente digitar taxa Selic e o Google vai te falar quanto que ela é. A gente olha aqui, ó, que no momento que eu gravo esse vídeo ela está em 13,25% ao ano. Mas o quanto que ela varia ao longo do tempo? A gente coloca aqui, ó, taxa Selic imagens, e a gente vai ter um histórico ao longo do tempo. Então, essa história da nossa taxa Selic ao longo do tempo. A gente tem aqui um prazo 2012 a 2025, e a gente vê que agora, em janeiro de 25, está em 13,25, ela varia ao longo desses anos. Perceba que momentos aqui, depois da pandemia, onde a economia ia bem até chegar a esse impacto na economia, ela chegou a bater aqui 3,75%, 2%, 3,5% ao ano. Depois ela veio se elevando na medida que a economia foi freando, foi tendo a dificuldade ali para acomodar os impactos do Covid, e ela voltou num patamar alto. A gente repara também que na última grande crise, ali principalmente no governo da Dilma, entre 14 a 16, a gente teve aqui um patamar extremamente alto que representou a nossa última grande crise antes da pandemia, deixando aqui uma taxa de 14,25% naquela época. Então você percebe que aqui tem vários ciclos da economia, momentos de baixa, momentos de alta, momentos de baixo, e eles são representados pelo nível de economia, de produção, de endividamento do governo, níveis de gastos, impactos de pandemia, de guerras aí geopolíticas. Então toda essa configuração econômica, não só do Brasil, mas também externa, tende a impactar a nossa taxa Selic. Eu também devo falar também do dólar. Se o dólar hoje, por exemplo, está na casa de R$6, é de se imaginar que a Selic também vai ser alta. E aí, cada nível aqui de taxa Selic, ela vai impactar quase que toda a renda fixa. Quanto maior a taxa Selic, maior tende a ser a remuneração dos seus investimentos em renda fixa. Só que na renda fixa, a gente vai seguir um outro indicador que é chamado CDI, que é o Certificado de Depósito Bancário. O que isso significa? É a taxa de juros que os bancos se acordam entre si para emprestarem um do outro. Então vou dar um exemplo. Um banco ele precisa de um dinheirinho ali para fechar um caixa nesse dia, ele empresta de outro banco para devolver no dia seguinte. Essa taxa de depósito interfinanceiro, essa taxa de juros desse empréstimo que esse
esse banco empresta do outro é chamado de CDI. E esse CDI ele tem uma relação interessante com a Selic. Quando a gente pega aqui no gráfico, a gente tem justamente essa relação aqui. Perceba que a taxa Selic, que é definida pelo governo, pelo Banco Central, ela tem uma relação direta com o CDI. Então o CDI levemente sempre abaixo da taxa Selic, aqui na média longa é cerca de 0,1% abaixo da taxa Selic. Então hoje, taxa Selic de 13,25, o CDI vai ser 13,15. E o CDI ele vai determinar o nível de remuneração dos investimentos em renda fixa. Eu vou dar um exemplo. Um CDB que você investe em 100% do CDI, ele vai pagar 100% vezes 13,15% ao ano. Então, ao final de um ano, você colocou R$1.000, você vai receber de volta R$1.000 mais 13,15% sobre esses 1.000. Ou seja, cerca de R$1.130 vai ser o seu patrimônio final. Então, é essa relação entre taxa Selic e taxa CDI. E aí, meu amigo, minha amiga investidora, deu para entender o que é Selic, o que é CDI? E você percebeu que eu também comentei de um outro indicador chamado IPCA? O que ele significa? Vamos explorar isso agora. O IPCA é um índice nacional de inflação. O que é inflação? É o nível de crescimento dos preços que você consome em seus produtos, seus serviços. Tente imaginar que você comprava ali um produto um ano atrás, o quanto que ele aumentou de preço hoje. Essa variação é o que a gente chama de IPCA ou inflação. E aqui eu preciso dar uma ressalva. Por exemplo, quando a gente pega o IPCA, no momento que eu gravo aqui o vídeo, está na casa de 5%, significa que uma cesta básica você comprava a R$200 no começo de 24, ao final de 24 ou comecinho aqui de 25, ela vai estar custando cerca de 200 mais 5%, ou seja, R$210. Me diz aí se você consegue lembrar na sua cabeça ao longo de 24, do comecinho para o final, agora começo de 25, algum produto ou serviço que cresceu 5%. Será que foi só isso ou cresceu muito mais? Esse é o grande dilema quando a gente trabalha com o IPCA. O IPCA nem sempre representa a sua configuração de gastos e despesas aí com os seus produtos ou serviços. Você vai encontrar serviços que cresceu muito mais que isso, 10, 15, 20%. Então, muito cuidado de imaginar que o IPCA ele vai determinar todos os seus preços. Não, é uma média, é uma cesta de vários produtos e serviços que o governo mede para você ter uma ideia do quanto essa média cresceu. Mas vai ter componentes dessa cesta que vai aumentar mais, outras que muito mais e outras que vão até deflacionar, até cair de preço. Então eu também vou passar aqui para a telinha do computador e vou passar para vocês mais ou menos o exemplo do que é um IPCA. Por exemplo, o IPCA ele mede uma cesta com vários produtos envolvendo alimentação, níveis e preços de habitação, artigos de residência, vestuário, transporte, saúde e cuidados pessoais, despesas pessoais, educação, comunicação. Então a média do crescimento desses preços vai determinar o que é o IPCA. E aqui tem uma figura interessante que eu queria mostrar para vocês o que é a inflação na prática. Quando a gente pega aqui essa figura de um supermercado aí geral de 2000, os anos 2000, hoje a gente está em 2025, olha o nível de preço desses produtos. Você vai lembrar do seu saco de açúcar de 1 kg da União que você comprava? Naquela época era 69 centavos um pacote de açúcar de 1 kg. Quanto você paga hoje o seu? 5, 6 reais? Olha o nível de óleo de soja. O óleo de soja era quase 80 centavos cada lata aqui de 900 ml. Quanto que tá hoje o óleo? Tá 5, 6 reais. Olha o pacote de arroz da Camil, uma marca famosa aqui, de 5 quilos custando 3,30 centavos. Você lembra do seu macarrão instantâneo, seu famoso e querido miojinho? Olha aqui, uma oferta aqui de 45 centavos cada pacote. Hoje a gente paga R$1,50, R$2 cada um. E para te confirmar o efeito da inflação no longo prazo, a gente vai acessar também uma calculadora aqui, chamada calculadora do Banco Central, para você entender o que é esse aumento de preço ao longo do tempo. Então eu vou colocar aqui, ó, índice de preço, eu vou corrigir pelo IPCA, desde aqui, ó, primeiro indicador, eu vou calcular aqui nos últimos 20 anos quanto que foi a inflação acumulada nesse período. Vou colocar 1 de 25 e 12 de 24, puxar um mesinho aqui para trás. Olha que interessante, vai ver que nesse período de 20 anos mais ou menos, aqueles R$100 que você gastava em algum produto, hoje ele vai custar R$296 esse mesmo produto por conta dessa inflação acumulada ao longo do tempo. O que a gente reflete sobre isso? Todo ano que passa, os seus custos de despesas vão aumentar pelo menos com a inflação. Então se você não investe, não rentabiliza nada do seu patrimônio, não tem esse hábito, todo ano aquilo que você gastar vai ficar mais caro. E sem investimento e sem uma reservinha de emergência,
avança, o seu poder de compra ele vai diminuindo. Ou seja, você ganha R$1.000 hoje, ano que vem você continua ganhando R$1.000, o preço que você gastava de R$500 vai valer R$510. Você percebe que esse 1.000 para 510 é menor do que 1.000 para 500. Então esse é o seu poder de compra. Conforme o tempo passa, é muito importante a gente aumentar a nossa renda ou sempre investir para remunerar pelo menos esse ganho da inflação que vai aumentar os nossos custos. Mas o que é o Selic e o CDI tem a ver com o IPCA? Essa aqui é a grande questão. Quando o IPCA ele começa a aumentar demais, vamos supor ali um nível de 5, 6, 7% ao ano, a população começa a sofrer muito. Começa a ficar muito caro, começa a vir o desemprego, começa a vir a insatisfação do governo atual. Então o cenário que a gente está hoje é uma inflação alta, cerca de 5%, sendo que o teto do Banco Central é até 4,5%. Então como a gente está acima desse limite, começa a incomodar muita gente e aí você tem um desconforto político em que o governo precisa fazer alguma coisa para conter essa inflação. Ninguém gosta de tudo aumentando muito ao longo do tempo. Vai aumentar combustível, serviços, sua cesta básica, seu mercado, vai aumentar tudo. E aí o governo, como é que ele controla essa inflação? Lembra que a Selic vai determinar o nível de economia, o nível de juros que o governo pega para emprestar esse dinheiro? Se ele aumentar a Selic, você concorda que vai frear o crescimento econômico, porque tudo vai ficar mais caro para emprestar, as empresas vão ter empréstimos em taxas mais caras, o risco ali dos investimentos vai aumentar, porque a Selic ali está mais alta, indica mais risco naquele país. Então o governo vai lá e aumenta essa taxa Selic para diminuir o crescimento da economia e ela espera que esse crescimento dos preços ele vá reduzindo. Essa é a relação entre a taxa Selic, por sua vez a taxa CDI, em função do IPCA. Então se o IPCA está aumentando, a gente deve esperar um aumento de taxa Selic. O inverso também é verdade. Se o IPCA depois aumentar essa taxa Selic, o IPCA tende a cair, porque você freia a economia e o nível de preço, de repasse de preços, de aumento ali desses custos tende a diminuir, porque a economia em retração, ela tende a segurar esses gastos, segurar esses investimentos, fazer decisões mais conservadoras e essa inflação tende a cair. Não significa que o preço vai cair, significa que o crescimento desses preços vai crescer numa taxa menor. E por fim, a gente tem um outro indicador muito importante que vai medir o desempenho da economia do país, que é o PIB, o Produto Interno Bruto. Ele vai medir todo o nível de produção econômica de todas as empresas do Brasil. Quanto maior o PIB, maior o crescimento econômico. Quanto menor o PIB, a economia ela está desacelerando ou em queda, numa crise, por exemplo. E de um modo absoluto, quanto maior esse PIB, maior o tamanho da economia. Então tem ali um PIB dos Estados Unidos, é muitas vezes maior do que o PIB do Brasil. Agora vamos passar aqui para o gráfico para eu te mostrar um pouquinho sobre o IPCA e o PIB para a gente entender bem o que significa. Esse aqui é um gráfico importante que eu queria mostrar a relação entre a Selic e o IPCA. A curvinha azul é a Selic, definida ali pelo Copom, e o IPCA representando o crescimento dos preços do Brasil. O que a gente tem aqui? Tem o período de 2008 até 2023, um longo período, e a gente vai observar aqui essas curvas. Você percebe quando começa a aumentar o IPCA, aqui na casa de 4, 6, veio subindo, bateu 8, 9, 10 aqui, você percebe que o Banco Central precisou aumentar a Selic para conter esse aumento exacerbado de preço. Então a Selic ali que estava na casa de 7% começou a aumentar na medida que o Banco Central foi reparando esse aumento de IPCA. Então aumentou aqui a Selic e aí, consequentemente, refreia essa economia e o IPCA começa a cair. Percebe que ele bateu aqui 11% mais ou menos e caiu aqui para cerca de 2% ali em 2017, 2018. E aí, com o IPCA baixo, não é preciso frear muito a economia com umas taxas Selic muito altas e o Banco Central começa a diminuir. Então tinha aqui cerca de 14% aqui em 2016, 2017 e foi caindo na medida que o IPCA foi caindo. E aí, o que aconteceu na nossa janela aqui mais recente? Depois do Covid, principalmente por impactos de oferta e demanda de commodities, da economia geral, do dólar, de tudo mais, o IPCA voltou a subir na casa aqui de 10% ali pós-pandemia e a gente repara que o Banco Central precisou elevar a taxa Selic para conter esse aumento desenfreado de preço. Agora vamos olhar a relação do PIB para esses outros indicadores. Aqui a gente tem uma relação interessante entre o PIB ao ano
e o IPCA. O que acontece? A gente repara aqui, ó, que as últimas grandes crises do Brasil foi em 2015 e 2016, a gente teve PIB negativo, menos 3,5% no ano de 2015, menos 3,3% no ano de 2016, foi aqui a última grande crise. E o que aconteceu com o nosso IPCA? Repara aqui, ó, economia em crise, a gente tem aqui o aumento desenfreado dos preços. Aumentando esse preço, o Banco Central precisa aumentar a taxa Selic para conter esse preço em função da crise econômica e desse IPCA muito alto. A gente teve aqui bons anos aqui de 2017 e 2019, que foi justamente essa queda da inflação. Então a economia crescendo, com produtividade, com geração de renda, a gente tem aqui um controle de inflação nesse período de 17 a 19. Só que quando veio aqui a pandemia em 2020, teve ali um choque monstruoso na nossa economia. Novamente, a crise levou aqui ao aumento desenfreado de preços, elevando a necessidade de novo do Banco Central aumentar a taxa Selic. Então eu vou desenhar aqui um exemplo para a gente entender bem o que isso significa. Então a gente tem aqui, ó, o IPCA, que ele vai ter aqui uma variação, né? Vamos colocar assim, né? Então aqui vou colocar que é nível de 10% e aqui é nível de 3%. E aí, o que a gente vai ter isso aqui? Lembra que o PIB, ele vai ser proporcional aqui ao nível de evolução desses preços, né? Em função aí da produção econômica do país. Então o PIB, ele vai ser o seguinte, nos níveis aqui de IPCA muito elevado, ou vai ter um aumento dessa produção econômica forçando essa elevação dos preços ou algum tipo de crise no PIB. Então a gente vai ter um PIB mais ou menos dessa forma aqui. O PIB, ele vai ser o seguinte, nos períodos aqui de crise IPCA muito alto, é de se imaginar que um PIB comece a cair. Daí aqui começa a subir aqui o PIB, voltando a forçar esses preços. Forçando esses preços, o Selic vai subir e a economia começa a dar uma freada novamente. E assim por diante. É mais ou menos uma relação aqui inversa. Vou colocar aqui o PIB, cerca de 2% ao ano, cerca de menos 1 ou negativo ao longo do ano. E a nossa taxa Selic, ela vai tentar modular esse nível aqui de IPCA. Então, IPCA muito alto, a Selic estava aqui nessa faixa, ela vai precisar aumentar para conter esses preços. Segue aqui uma estabilidade, começou a aumentar aqui o IPCA, o Banco Central tem que, de forma antes desse aumento de IPCA, começa a subir a Selic. A inflação começou a cair, a Selic começa a cair também. E por aí vai aqui novamente tentando conter esse preço. Esse aqui é a nossa Selic, eu vou chamar aqui também de CDI, pela relação direta. Vou chamar aqui na casa de 14%, que é as nossas máximas históricas, e um patamar de 5%, as nossas mínimas aqui históricas recorrentes. Então repare bem, o nível de economia ele tem relação ao IPCA, quanto maior ali o crescimento econômico ou alguma crise econômica, o IPCA vai subir e o Banco Central precisa elevar essa taxa antes dessa subida. Aqui o gráfico ficou meio igual, mas nesse período anterior ao IPCA começa já a subir a Selic. O IPCA começa a cair, a economia volta a dar uma melhorada, a Selic e o CDI começam a cair, regulando aqui, voltando à sua normalidade. E por aí vai, voltou aqui algum tipo de crise ou crescimento muito relevante do PIB, o IPCA volta a subir, o Banco Central volta a subir essa taxa antes desse IPCA para controlar uma subida que não bata aqui um patamar muito estressado de 10% de IPCA e volta aqui a cair conforme a economia vá se normalizando. Então essa relação desses três grandes indicadores, eu espero que tenha ficado claro para você. Se ficou alguma dúvida, escreve aí nos comentários. Eu vou deixar também um link no final desse módulo da nossa plataforma, o quiz para você exercitar seus conhecimentos desse módulo. E no próximo módulo a gente vai entender quais são os principais títulos de renda fixa para você investir. Nos vemos lá!